vez, eu acredito que se você está assistindo a esse vídeo agora, você deva ter aceito o meu convite e tirado um tempo para orar. Afinal de contas, nós estamos aqui tratando de respostas que só o Eterno pode nos dar, de fonte segura, tem que vir do Eterno, não pode vir de outro lugar. Sendo assim, se são respostas que têm que vir do Eterno, então é o Eterno que tem de ser chamado, é o Eterno que tem que ser consultado, e não apenas homens. Essa apostila tem apenas o desejo de ajudar, de dar uma orientação para que você possa se posicionar. Quando eu, há algum tempo atrás, também saí do lugar onde eu estava, do sistema onde eu estava, e comecei por me sentir vazio diante das coisas que eu ouvia, por perceber a desconexão que existe entre o que se falava dentro da igreja, dentro da teologia que eu estudei, e o que de fato está escrito nas escrituras, que dizem ser o alvo da teologia. Quando eu comecei a ver esse contraste, essa contradição, eu comecei então a buscar ao Eterno, pedir ao Eterno, ao Senhor Deus, que me mostrasse a verdade. E aí o processo realmente é complicado. Para muitas pessoas é muito complicado. Mas a dificuldade que eu tive na época para encontrar respostas, para encontrar informações, eu estou procurando hoje colocá-las dentro de uma apostila no nível básico, para facilitar aqueles que estão fazendo o mesmo caminho, o mesmo processo que eu. Então esse é o meu alvo e o desejo nessa apostila. Então, se você tirou um período para orar, você fez muito bem. Eu convido você então agora a abrir comigo a apostila na página 2. Se você não baixou a apostila ainda, aqui acima do player do vídeo você vai encontrar dois links, parte 1 e parte 2. A apostila está em duas partes, ela está em PDF, você pode baixá-la gratuitamente, ela foi revisada, e acompanhar conosco a leitura. Então vamos à leitura da página 2, no prefácio, onde diz o seguinte: quando achamos algo realmente importante, devemos nos acercar de todos os cuidados para não perder isso, não é mesmo? O grande segredo está no critério usado para definir o que é e o que não é importante. Esse critério é exclusivo, é individual, particularidade de cada um. Sendo assim, de onde vem a base que dará origem a esses critérios que vão nortear a vida de cada um de nós? Penso que aqui está a resposta para todo o esforço do inferno em tornar as pessoas cada vez mais materialistas e distantes das verdades espirituais. Basta olhar a forma como as pessoas enxergam a espiritualidade e como elas entendem até mesmo a pessoa do eterno Deus, que é bendito para todos sempre. Quando não nos importamos com alguma coisa, certamente a deixamos de lado, e isso tem sido feito não apenas por ateus, que somam minoria em relação à população mundial, mas até por pessoas que frequentam igrejas ou outras religiões não cristãs. Na grande maioria das doutrinas religiosas existentes hoje, o enfoque é sempre o aqui e o agora, as supostas necessidades desta vida, as conquistas humanas, e transferem isso para a sua religiosidade, desejando que Deus seja o que eles esperam, ao invés de procurar ser o que Deus espera de cada um de nós. Ponto básico aqui: a forma como você entende o eterno Deus vai definir tudo. Porque se você considera que você pode opinar sobre a criação e a perfeição do eterno, fica complicado. Mas se você entende que ele é perfeito e que você precisa aprender e ele é quem vai te ensinar, você está no bom caminho. Há uma razão para isso, há uma razão para as pessoas se tornarem materialistas, há uma razão para esse incentivo. Há uma movimentação maligna no mundo espiritual exatamente para que seja assim. Quanto mais terrena e materialista uma pessoa se tornar, menos fará diferença para ela o que acontecerá depois que deixar esse corpo carnal que hoje ela possui. Muitas pessoas nem consideram isso, nem pensam nisso, apesar da morte assustar tanto. Mas há outra questão aqui. Observe que na apostila eu coloquei esse texto em negrito. Não há como entender alguma coisa de forma plena se não se conhece as informações originais a respeito. Não há como entender alguma coisa de forma plena se não se conhece as informações originais a respeito. Eu sou uma pessoa muito chata com essa questão de origem.
Já me falaram muitas vezes isso. Tudo você quer saber de onde vem. Sim, tudo eu quero saber de onde vem. Eu quero saber de onde vem o que eu como, eu quero saber de onde vem o que eu falo, eu quero saber de onde vem o que eu sinto, eu quero saber de onde vem o que eu vejo. Qual é o verdadeiro histórico por trás de tudo. E enquanto essa percepção não me é realmente possível, eu geralmente não decido nada. Porque a origem de alguma coisa é a verdade a respeito dela. Uma pessoa pode chegar diante de você contando histórias, mas quando você procura saber a respeito, quando você vai até a fonte e levanta as origens dessa pessoa, aí a coisa muda. Aí a coisa muda, porque você passa então a verificar a verdade sobre aquela pessoa. Buscar origens é buscar a verdade. Então guarde esse ponto no seu coração, porque nós vamos falar bastante sobre isso durante nossos estudos. Seguindo então, parece que a maioria das pessoas prefere acreditar em alguém que elas, por razões extremamente midiáticas, entendem como homens de Deus, iluminados, pessoas dignas de se confiar questões que podem pôr em risco toda uma eternidade. Mas por que será? Infelizmente, as pessoas entendem que é mais fácil acreditar no que alguém diz do que procurar respostas por si mesmo, na fonte original de todas as coisas. E que fonte é essa? O eterno Deus e Senhor, Criador e Autor de todas as coisas, o Deus uno, único, incorpóreo e indivisível, Pai e Deus de Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, nosso Adão, o Cordeiro de Deus. A grande questão é, para chegarmos a essa fonte, ou seja, para chegarmos ao eterno, que é a fonte de todas as coisas, precisamos deixar muita coisa de lado e confiar realmente no que Ele, bendito seja, nos dirá. Não se chega a esta fonte, não se chega ao eterno, que é o santo, o Kadosh Baruhu, o perfeito. Não se chega a esta fonte ou a estas respostas apenas por curiosidade. Enquanto não houver um desejo sincero de se conhecer a verdade e viver por ela, mesmo que isso signifique mudar tudo na vida que temos, nada conseguiremos. Em Provérbios, no capítulo 2, o Eterno diz através de Salomão que a sabedoria verdadeira, ou seja, o conhecimento, a verdade, só é dada aos que são sinceros. Eu convido você a abrir nesse momento a sua Bíblia no livro de Mishlei, o livro de Provérbios, e ler comigo o capítulo 2. Você vai perceber que Salomão, ele vai fazer repetições enfáticas a respeito desta questão de buscar a verdade e encontrar a verdade. Diz assim: meu filho, perceba que já começa com uma condicional. Meu filho, se acolhes minhas palavras e valorizas os ensinamentos que te transmito, apresta teu ouvido à sabedoria e abre teu coração ao discernimento. Pois se buscares a compreensão e por ela ergueres tua voz, procurando-a como se busca a prata e lutando como se faz por um tesouro, somente então entenderás o que é o temor a Deus e poderás alcançar o conhecimento do Eterno. Observe uma coisa interessante aqui. Ele diz, só então entenderás o que é o temor a Deus e poderás alcançar o conhecimento do Eterno. Eu não sei se você percebeu, se isso ficou claro para você, mas existe algo que precisa acontecer antes de se alcançar o conhecimento. É preciso aprender a temer o Eterno primeiro. É preciso aprender a respeitar o Eterno de forma plena primeiro, para que então ele conceda o conhecimento, a verdadeira sabedoria. O versículo 6 diz, pois é o Eterno que concede o saber. Por isso eu falei que ele, bendito seja, é a fonte de todas as coisas. Você só vai encontrar as respostas que você quer nele. Para alcançar as respostas, você precisa aproximar-se dele. Para aproximar-se dele, você precisa aprender a temê-lo. E então a sabedoria te é revelada. Pois é o Eterno que concede o saber. De suas palavras emana a percepção e a capacidade de discernir. Ele reserva para os honestos o conselho sábio, que é como um escudo para os íntegros, para proteger as trilhas da justiça
e guardar o caminho de seus devotos. Compreenderás que integridade, justiça e equidade é que conduzem a todos os bons caminhos. A gente pode parar por aqui, mas você percebeu aquilo que colocamos aqui na apostila. Está escrito que a verdadeira sabedoria é concedida pelo Eterno aos honestos. Voltemos à apostila. E quem serão estas pessoas que pelo Eterno são consideradas sinceras e honestas diante dele? Veja, são pessoas que o Eterno considera sinceras. São pessoas que o Eterno considera honestas. Não são as pessoas que eu considero honestas. Não são aqueles que eu acho que são bons. Aquele que o Eterno diz que é bom. Aquele que o Eterno considera honesto. Obviamente, aqueles que demonstrarem em seus corações que desejam a verdade pela verdade, que não a buscam apenas por supostos lucros que possam advir de conhecer a verdade. Pessoas que, ao perceber os desvios de suas vidas, vão investir para uma conversão verdadeira, uma teshuvá real. Teshuvá significa retorno aos caminhos do Eterno. Aliás, não se iluda, só se corrige o erro quando este erro é reconhecido sinceramente. Só se alcança perdão quando o arrependimento gera o desejo de mudança. Observa o seguinte, nós começamos a falar sobre conhecer a verdade, conhecer os caminhos da verdade, conhecer as origens de todas as coisas, e agora nós já estamos falando de perdão e de arrependimento. Então acostume-se com isso, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. Não há como se aproximar do Eterno, do Kadosh Baruch Hu, Santo, bendito seja, sem que haja real arrependimento. E é assim que se aprende, e só se consegue o arrependimento, obviamente, quando se aprende a temê-lo. E dessa forma, então, é concedida à pessoa a sabedoria. Seguindo, sejamos francos, nós jamais agiríamos de forma diferente. Ou seja, se nós estivéssemos no lugar do Eterno, nós jamais agiríamos de forma diferente. Nós não entregaríamos a essa pessoa algo tão valioso e tão precioso, que é a verdade, o segredo de todas as coisas, se percebêssemos que essa pessoa é irresponsável e que não pretende fazer nenhum uso real, nenhum uso justo, nenhum uso honesto, sincero da informação que ele vai receber. Como diz aqui na apostila, afinal, por que investiríamos numa pessoa que sabidamente não fará nenhum proveito sincero de nosso esforço? Não é mesmo? Nós muitas vezes queremos que o Eterno aceite uma série de defeitos e deficiências nossas, mas nós mesmos seríamos incapazes de aceitar. Muitas vezes as pessoas confundem caridade com aceitação numa sociedade. Por exemplo, se você conhece uma pessoa que é uma pessoa infelizmente cheia de defeitos e com problemas e até vícios, mas você até mesmo seria capaz de ajudar essa pessoa, dar uma força para ela, apesar de perceber que infelizmente ela é uma pessoa de caráter duvidoso. Mas você jamais colocaria essa pessoa numa sociedade com você. Você jamais chamaria essa pessoa para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para estar envolvido com coisas essencialmente importantes para você. Você jamais faria isso. E muitas vezes nós queremos que o Eterno faça isso. Aceite pessoas diante dele, revele sua verdade a pessoas que são potencialmente desonestas. Desonestas no sentido de, não que sejam desonestas com os outros, talvez até sejam pessoas honestas, humanamente falando, mas desonestas no sentido de, uma vez que conhecem a verdade, simplesmente colocarem de lado e desprezarem aquilo. Você não faria isso, eu não faria isso, o Eterno não faz isso. Então, seguindo, não que sejamos tão semelhantes a eles assim, mas se nós, humanos, cheios de defeitos, não faríamos isso, não vamos querer que o Eterno, que é perfeito, faça. Bom, mas a misericórdia do Eterno vai muito além. Hashem permite muitas vezes que as pessoas comecem sua caminhada em direção à verdade, mesmo sabendo que elas não prosseguirão. Quando seus corações se tornam levianos e desejam parar por discordar daquilo que o Eterno lhes está trazendo, as portas se fecham. A verdade não chegará mais até essa pessoa, pois ela não deseja realmente a verdade. A coisa acontece mais ou menos assim. Você tem o desejo de conhecer a verdade? O Eterno viu isso. Talvez este vídeo que você está assistindo seja justamente uma oportunidade que o Eterno está dando a você. Eu acredito que seja. E dependendo da reação que você tiver a partir
desse momento, das informações que você está recebendo agora, novas oportunidades surgirão, ou não. É assim que a coisa vai acontecer. Seguindo, se o seu desejo real não é a verdade, se você ainda não entendeu que tudo que é perfeito não pode vir de outro lugar, senão do coração de Deus, esqueça essa apostila. Ela não é para você. Não se iluda achando que as Escrituras não trarão mudanças, que a palavra do Eterno não trarão mudanças significativas em sua vida, pois o que o Eterno preparou desde o início é totalmente diferente e oposto a qualquer coisa que há no mundo em que vivemos. Será que isso é uma opinião minha? Ou será que isso está escrito na própria palavra? Bom, não se trata de mudar de religião. Já começa por aí, não é uma questão de mudar de religião. Trata-se de mudar de vida. Em Yohanan, na primeira carta de Yohanan, primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo aqui, a palavra mundo aqui, está se referindo a toda a organização social, política, econômica, cultural, enfim, tudo aquilo, todas as características que envolvem o mundo, tudo aquilo que é produzido pelo mundo. Então ele está dizendo que esse mundo inteiro jaz, está prostrado diante de quem? Do maligno. Se o mundo está prostrado diante do maligno, então aqui nós já temos uma lição bastante severa. Se eu quero me aproximar do Eterno, eu vou ter que me afastar do maligno. Se eu quero me afastar do maligno, eu vou ter que me afastar daquilo que é gerenciado pelo maligno. Nesse caso, o mundo. Há outro texto em que o próprio Yohanan vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Eu costumo fazer a seguinte metáfora para se entender aí. Se uma pessoa diz, se um médico diz para mim que eu sou alérgico a coco, por exemplo, isso significa que eu não posso comer nem coco, nem cocada. Não adianta eu dizer, não como coco porque sou alérgico, mas como cocada. Ora, a cocada é feita de coco. A essência da cocada é o coco. O que existe no coco existe na cocada, acrescido de outras coisas. Então, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Em Yaakov, que é chamado de Tiago, no conhecido Novo Testamento, na Brit Hadashah, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, e não o nosso, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Se esses versículos não puderem falar por si mesmos aos nossos corações, para que usamos a Bíblia então? Entenda que melhorar não resolve, mudar sim. Quando se trata de fazer mudanças muito sérias, isso geralmente gera um certo desconforto e, por que não dizer, até mesmo um medo dentro da gente. O próximo vídeo, o vídeo da sequência, o título dele é Antes de Mais Nada, porque existe algo que se deve fazer antes de qualquer outra coisa. Eu falei um pouquinho disso antes, vou falar bastante agora, é um texto que até trata um pouco da minha própria experiência nesse processo de mudança. Mas eu peço de novo a você, ore, continue orando. E antes de qualquer coisa, talvez você, diante das coisas que você já ouviu, diante dos vídeos que você já assistiu, com as parashotes comentadas pelo Rosh Marco Andrade Abraão, ou comentada pelo Rosh Tiago, ou comentado, enfim, os textos que você já viu aqui dentro do site, você talvez esteja chegando a um ponto que muita gente chega, e eu confesso que eu também cheguei, onde você fica um pouco desesperado, você se sente ansioso e meio que obrigado a fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa o mais depressa possível. Mas aceite o conselho, vai com calma. Antes de mais nada, existe algo a ser feito. Antes de sair da igreja ou não sair da igreja, antes de falar com fulano ou não falar com fulano, antes de ir para cá ou para lá, existe algo que se deve fazer antes de qualquer coisa. Eu peço a você que tire mais um tempo de oração, e se então você está decidido, nós vamos partir para o próximo vídeo, então, cujo título é Antes de Mais Nada. Lembrando que essa apostila, essa série de vídeos, ela vai trazer apenas conceitos básicos, mas se eu fosse você, eu não ficaria apenas nos conceitos básicos. Aqui no próprio site existe uma aba onde está escrito CESB. O CESB é um sistema de estudos da Beit El Shama,
da nossa sinagoga, que vai aprofundar você em conceitos extremamente firmes dentro dos originais, dentro das origens. Então, estude essa apostila para que você possa ter esclarecimentos básicos, mas vá além, não fique apenas nisso não. É um conselho que dou a você, desejando de todo o coração que possa ser bênção para a tua vida, possa ser orientação para os teus caminhos. Que o Eterno te abençoe e tire mais um tempinho de oração e vamos ao próximo vídeo.